sejam multiplicadas. Amém. Boa noite a todos, bem-vindos à casa do Senhor. Amém. E nós hoje estamos aqui pela última vez aos domingos, né? Esse é o último domingo aqui. Estão com medo? Será? Da mudança? Apreensão, né? A gente fica apreensivo. O que será depois? Estamos acostumados aqui, eu creio que há 7 anos, né? Nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente aqui. Parece que hoje foi bom que as cadeiras estão diferentes. Já deu assim um ar de mudança, né? Na verdade. Irmãos, há 3.400 anos atrás, o povo de Israel estava diante de um evento grande. Eles tinham pela frente uma travessia não agora do Mar Vermelho, mas do Rio Jordão. Quando a gente pensa a comparação entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão, parece ser uma coisa muito pequena, devido ao próprio tamanho do mar e também do rio. O Rio Jordão, ele, durante a maior parte do ano, ele tem só uns 30 metros no máximo de largura. E, normalmente, em tempo normal, ele tem entre 1 metro e 3 metros de fundura. Então, mas o que trouxe realmente a grande expectativa e o tamanho desse milagre que aconteceu nos dias de Josué foi que naquela ocasião, era primavera, era época de cheias, enchentes. Nota-se, lembra-se que primavera no Oriente Médio é parecido com aqui que estão no mesmo hemisfério norte, né? No Brasil, primavera é época das flores, mas em outra ocasião, daqui a pouco, no Brasil, após o verão, temos lá a primavera, e nós vamos ter o outono agora em seguida. É o contrário, né? Vocês sabem disso. Aqueles que são do Brasil e que moram aqui sabem. O texto que nós vamos hoje meditar está no capítulo 3 de Josué. E ele aborda ou abarca o capítulo inteiro, mas nós não vamos ler. É um texto longo, são 17 versículos, e nós queremos ler alguns versículos escolhidos do texto, mas nós vamos discorrer sobre o evento inteiro, está no capítulo 3. Eu quero chamar vocês a atenção para o alguns versículos, versículo 5 primeiro, depois o versículo 7 e depois do 15 ao 17. Fiquem à vontade, sintam-se à vontade, ficando sentados como estão, enquanto nós vamos ler essa porção da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Então, capítulo 3, Josué, versículo 5, diz assim: Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio, ou no meio de vós. Versículo 7 agora. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora, versículos 15 até ao 17. E, quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras,
todos aqueles dias da cega. E pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretá. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Assim seja Deus servido e abençoado nossos corações, mediante a palavra santa dele. Oremos então. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, e aqui estou, Deus, como um servo teu, e aquele que vai agora, Deus, trazer a meditação, e que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam só em louvor a ti e em exaltação ao teu nome, rocha nossa e libertador. Amém. Jesus Cristo, em teu nome, amém. Nós intitularemos nossa mensagem de hoje, nossa meditação, de Atravessando o Jordão. O que o pastor Paulo encontrou de relação disso com o que a igreja está passando ou vai passar nos próximos dias? Simbolicamente, para o cristão, atravessar o Jordão é a última etapa antes da conquista da terra prometida. Irmãos, nós estamos diante de uma travessia. Como dissemos, hoje é o último dia que nós estamos aqui. E há realmente, eu diria, medo mesmo do que será o futuro, como vai ser. Em momentos como esse, de desafios, obstáculos aparecem pela frente, nossa fé tem que ser mais robusta e nós temos que exercitar mais o temor e a confiança no nosso Deus. Josué tinha uma tarefa. A direção dessa igreja também tem uma tarefa: conduzir o povo desse rebanho para uma nova conquista, uma nova aventura em outro local. A tarefa de Josué era levar o povo à terra prometida e substituir, assim, ao líder Moisés, que havia morrido. Deus fez a Josué promessas e também algumas condições para aquelas promessas que ele oferecia. Há coisas que nós podemos fazer e há coisas que nós não podemos fazer. Houve coisa que Moisés podia fazer e ele fez. Ele mandou espiões à terra de Canaã. Lembra-se que ele era um homem que tinha alguma experiência nisso, porque 38 anos atrás desse evento, ele, junto com Caleb e outros 10 espias ou espiões, haviam ido à terra no tempo ainda que Moisés dirigiu o povo. Está lá narrado no livro de Números. E eles, os dois, é que voltaram com bons relatórios. Então Josué já tinha um certo conhecimento, mas mesmo assim, 38 anos haviam passado. Coisas mudam com 38 anos. Eu penso que aqui, eu estou olhando o auditório aqui, não tem muita gente com mais de 38 anos aqui não. Os poucos que sou eu aqui, mas alguns, a maioria de vocês aqui, tudo está com menos de 40 anos, então, vê-se que quanta coisa aconteceu, que eu presenciei. Eu estou aqui, irmãos, agora em novembro, faz 33 anos que eu estou aqui nesse lugar. Eu vi tanta coisa já acontecer. Muitos estão aqui há menos tempo e outros estão há mais tempo. 38 anos é muito tempo na vida de um mortal como nós. Para Deus isso não é nada, a eternidade é a eternidade. Mas
Josué podia fazer isso, mas tinha coisa que Josué não podia fazer, que era atravessar o Jordão na época da enchente. Nós que somos lá do Brasil, eu lembro, tinha os rios lá na nossa terra, tudo. Quando vem enchente, você tem medo, porque lembra em Valadares, quem mora de lá, quem é de lá, quem morou lá, então eu lembro em Valadares, que o Rio Doce enche, e aquela correria para tirar os móveis da casa e botar em cima, levar para o morro. Irmãos, enchente é coisa séria. Esse milagre Deus fez. É o que nós vamos ver, que Deus nunca faz coisa que nós podemos fazer. Tem gente que pede a Deus para curar uma dor de cabeça que apareceu porque ele ficou sem comer, tomou um resfriado e pode curar com Tilenol. Isso chega a ser até um abuso da santidade e do poder de Deus, não é verdade? Eu não querendo menosprezar a fé de ninguém, mas tem gente abusando. Tem coisas que nós temos que fazer, né? Por exemplo, você não vai esperar de manhã, né, irmão, e ficar em casa esperando que seu patrão vai chegar e mandar o dinheiro da semana para você. Você tem que ir lá trabalhar. Então tem coisas que nós temos que fazer. As coisas que nós não podemos fazer, Deus faz para nós quando nós, em confiança, em fé e em santificação, buscamos a sua vontade. Então, nós vamos falar sobre isso. Primeira coisa, se você olhar no texto, houve 3 dias de espera. 3 dias de espera. Havia um obstáculo pela frente, o Rio Jordão cheio. Por que atravessar o Rio Jordão naquela época do ano? Nós às vezes não entendemos os desígnios de Deus para a nossa vida. Quando você está para fazer alguma coisa e as coisas estão tão difíceis, você fica sem saber por que isso agora? Por que isso comigo? E então aquele momento era o momento da travessia e era o momento em que tinha que ser feito. E as forças humanas eram limitadas. E o povo certamente ficou apreensivo. 3 dias de espera, acampado ali, só olhando a água, né? Olhando à toa, fica à toa ali olhando as águas, acampado. E é possível que havia críticas. Eu posso pensar que teve gente que pensou assim, esse Josué é um maluco. Porque fizeram isso com Moisés, então não é difícil pensar. E quem tem na cabeça trazer a gente na beira desse rio aqui, ficar 3 dias aqui esperando. Às vezes, irmãos, a gente não entende porque certas coisas estão acontecendo. Principalmente aqui, as pessoas têm tanta pressa de ver as coisas acontecendo e pensam que 1 minuto perdido é muito tempo. Parado hoje, não tem isso, porque virou uma inércia de movimento, tem que fazer sem parar. E a vida moderna agora, eu sei que você quer um novo celular mais rápido, né? Que tenha assim mais memória, que tenha também uma capacidade, né, de processamento mais rápido também, porque você acha que está muito lento o que você está recebendo, as mensagens, principalmente aquelas jovens que gostam de jogo e de mídia, que era coisa muito rápida. Nós somos uma geração que quer coisa rápida, mas olha, esperar é bom. Eu quero dizer, porque eu estou mais maduro, o irmão Sérgio também é mais maduro um pouco, né? Não estou te chamando de velho, não. Mas é uma virtude, né, pastor? Ter experiência, eu vou, sabe por quê? Você já aprendeu que esperar é bom, não foi? O jovem não gosta de esperar, mas, irmãos, esperar é muito bom. Porque, primeiro, nos traz a compreensão de ver com clareza realmente as dificuldades. Quando você está afoito com muita pressa, você não sabe e perde a iniciativa de fazer as coisas. Então você para,
espera, e Deus gosta disso. Lembra o Salmo 40 que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou, ouviu minha voz. Deus gosta que nós esperemos, porque o afoito, não tem aquele ditado que diz que o apressado come cru? Não tem um ditado brasileiro? O apressado come cru? Porque ele não sabe avaliar as estratégias que Deus quer. A estratégia de fé reside muito em esperar. Esperar é bom. Josué aguardou o momento certo, porque ele esperou o momento em que Deus mandou tomar atitude. E foi aí, nesse momento, o versículo 5 que nós lemos, em que Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso deve ter sido no segundo dia, né? Espera mais um dia e amanhã o Senhor vai fazer maravilha nesse lugar. Depois de 3 dias, então, os oficiais vão ao povo com a ordem: marchar quando a arca passar. Quando você vê a arca passar, é a hora de levantar e marchar. A arca, irmãos, era o símbolo da presença material de Deus. Deus é espírito, né? Deus não pode ser tocado, Deus não se vê, mas Ele tinha estabelecido, no concerto que fez com o seu povo de Israel, que a arca que ficava no lugar santíssimo era a representação da sua pessoa. Então a arca tinha um sentido simbólico, mas também literalmente significava a presença de Deus naquele momento. Então seguir os passos de Deus, seguir a arca, ou seja, a arca passar e o povo ir atrás, significa seguir a Deus. Muita gente está invertendo, né? Faz seus planos e querem que Deus siga. Não é assim que muita gente faz? Ó, irmão, ora por mim, pastor Paulo, pastor Evaldo, ora por mim, que eu estou com um plano de fazer uma coisa assim para que Deus abençoe. Não vai dar certo. Ele tinha que pedir o pastor Evaldo, ele mesmo orava assim: eu estou pensando uma coisa, eu quero que você ore por mim e faça, se Deus está nisso, quero a aprovação dele, senão não vou fazer. Mas geralmente a gente faz o seguinte: ó, estou comprando uma casa, o negócio é muito bom, ora para dar certo. Não, já fez o negócio, já conversou com o corretor, já estabeleceu o preço, já fez o levantamento no banco do crédito, e agora quer que Deus abençoe para dar tudo certo. Por que ele pede então? Porque já fez tudo, é porque tem dúvida que vai dar certo. E é a hora então que ele coloca Deus atrás dele, vai na frente. A arca tem que ir na frente. E o povo... E tem mais uma outra coisa. O povo devia esperar a orientação de Deus. Por isso que Josué disse lá na frente assim: ouvir a palavra do Senhor. Nós não devemos confiar. E a arca também, pela sua santidade, tinha que manter uma distância dele. Nós vemos aqui no texto, e as medidas estão em medidas antigas, côvados, que mais ou menos 45 centímetros, né, menos de meio metro. Então, daria mais ou menos em torno de meia milha a distância entre o povo e a arca. Por que isso? Irmãos, não podemos confundir a coisa. O fato de que Deus está conosco, Deus é imanente na criação, mas é transcendente dela. Deus não confunde com a criação. Essa é uma grande coisa. Deus é santo e existe uma separação. Nós temos que ter uma distância. Por isso, esse é o simbolismo da distância que havia entre a arca. Essa é a explicação. O povo tinha que manter uma certa distância. E é tão sério. Vocês se lembram lá em 1 Samuel, capítulo, creio, 4 e 6, por aí. Lá tem 4 a 6, são 3 capítulos falando. Tem um episódio em que a arca do Senhor havia sido tomada pelos filisteus, e depois ela voltava para casa, num carro de boi,
e alguém inadvertidamente, sem ser da linhagem dos levitas e sacerdotes, pôs a mão na arca sem ter autorização, e aquelas pessoas foram fulminadas por causa de manipular de maneira irreverente a arca do Senhor. Por que isso tudo? Isso era tudo exemplos que havia em Israel, que infelizmente, irmãos, eu vejo hoje muita falta de respeito com a pessoa e o nome de Deus. Vocês sabem, existem muitos jargões para assim, o sangue de Jesus, toda hora. Irmãos, é muito sério, o nome de Jesus é poderoso e santo. Não se invoca, porque nós estamos invocando muitas vezes o nome de Deus em vão, em coisas que não tem nada a ver, né? Porque você tem um problema, sangue de Jesus, só o poder do Cordeiro, só o sangue do Cordeiro. Temos que parar com isso. E tem uma distância entre a santidade de Deus e nós. Uma coisa é você com humildade e reverência perante Deus, você pedir e invocar o nome dele. Os apóstolos, quando estavam invocando o nome de Jesus, tinham uma atitude muito séria. E disseram àquele homem na porta do templo, a porta formosa: ouro e prata não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Você tem que invocar o nome de Deus com seriedade e não envolvê-lo em coisas muito fúteis e fortuitas. Então, essa é outra coisa. E agora a segunda coisa que aconteceu, que nós acabamos de falar agora há pouco, santificação. Irmão, a santificação é o prelúdio para obter as maravilhas divinas. O prelúdio, vocês sabem, a parte inicial, é a abertura, vamos dizer, o prenúncio de alguma coisa. Para alguma coisa acontecer, quer dizer, uma coisa que antecede ou precede ou anuncia alguma coisa que vai suceder, chama-se prelúdio. E santificar é o prelúdio. No tempo do Velho Testamento, nessa ocasião, a santificação era uma coisa ritual. Os homens que se abster de algumas coisas, jejum, às vezes até relacionamento conjugal, essas coisas. Diferente de hoje, que a santificação é mais de caráter e espiritual. Mas o ritual naquele tempo habilitava, principalmente os homens, né, porque era uma sociedade patriarcal e muito masculina, então habilitava eles a receber a visitação e a santificação de Deus. Mas o rito é que habilitava, mas o princípio, o significado ainda permanece hoje. É necessário para que nós sejamos habilitados que tenhamos uma vida limpa, pura e dedicada a Deus. Isso é santificação. Santificação é isso. Santificação não é deixar de fazer isso, de vestir isso, fazer aquilo. Santificação é uma vida limpa, né, pura, separada diante de Deus. A sua mente, principalmente, seu coração, suas atitudes. Isso realmente que é santificação. Esse é um passo muito importante. E em seguida tínhamos os 3 passos, antes do terceiro ponto, antes do milagre. Está no versículo 6 a 14, é uma parte maior do texto. Diz assim: escutar a palavra do Senhor. No versículo 9 assim está escrito: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Uma leitura assim rápida passa desapercebido. Ouvir as palavras do Senhor, irmãos. Nos dias de Josué, nós não tínhamos a Bíblia como está hoje. Na verdade, mal eles tinham só a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, e nem todos estavam assim compilados, assim como nós estamos hoje, assim, num livro. Eram tábuas, né? E eram também escritos em manuscritos, em pergaminhos e papiros. Não havia. Então, ouvir as palavras do Senhor significa, hoje, nos nossos dias, prestar atenção nisso aqui, ó. Ouvir a palavra do Senhor. A condição essencial, uma das condições primárias para você obedecer, para você obter
a graça de Deus e um milagre na sua vida, uma maravilha acontecer, é obedecer a palavra de Deus. Tem muita gente aí, e eu estou falando de cristãos, não estou falando do mundo lá fora. Muitos que estão no mundo nosso, que acham que pode fazer o que quiser, continuar a fazer, levar a vida do jeito que for, e depois cobrar de Deus aquilo que ele acha que tem direito. Nós não temos direito algum, irmãos. A única coisa que nós temos, realmente, é a graça de Deus, o amor de Deus sobre nós, que flui pela graça e pela bondade, sua misericórdia sobre nós, e nós temos que agradar esse Deus. E ele disse: sede santos, porque eu sou santos. A motivação de sermos santos não é ser melhor, ser bonzinho, agradar os outros, se aparecer para a mídia ou no meio do... É porque o nosso Deus é santo. Nós queremos nos aproximar dele, teremos que nos santificar. E a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, irmãos. Ninguém verá a Deus. Quem está pensando que vai ficar na vida que quer levar, não vai ver a Deus. Não vai ver a Deus. Então, os passos, primeiro, escutar a palavra do Senhor. Escutar não é só entrar aqui e sair aqui, é obedecer. Há um hino que diz que o fiel obedece ao que Cristo mandar, né? Crer e observar, né? O que ele ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós somos conhecidos como discípulos de Jesus se fizermos o que ele manda. Foi ele que disse: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então, ser discípulo é obedecer, irmãos. Obedecer. O segundo passo é que a arca deve estar na frente. A vontade de Deus tem que estar à nossa frente. Deus vai à frente e nós seguimos. Fazemos planos e depois oramos para que Deus abençoe. Já falamos isso? Não, né? Primeiro buscamos a Deus para uma orientação segura. O terceiro passo, isso é importante agora, isso se refere a uma coisa que muita gente hoje não está importando: seguir a liderança. Essa igreja tem liderança. Essa igreja tem liderança. Vocês observem que não só a arca, mas havia alguém que conduzia a arca. E quando aqueles que levavam a arca postaram no meio do rio, o povo pôde passar a pé enxuto. Só depois que os sacerdotes que levavam a arca saíram do meio do rio e foram para a margem, de novo as águas cobriram. Irmãos, isso é muito importante. Talvez você nunca pensou nisso. Tem isso: o pastor, sei que lá, aquele diácono, essa gente, né, eles são tudo oportunistas, eles estão ganhando dinheiro. Isso é verdade, tem gente ganhando dinheiro, isso é verdade. Mas, irmãos, um verdadeiro líder, um verdadeiro que conduz, ele vai à frente. Você conhece quando um verdadeiro líder? Quando ele está agarrado junto. Você já viu esses grandes pastores, esses grandes líderes do Brasil, por aí, que eles só mandam você fazer, não fazem? Isso é o primeiro. Você pode imaginar, você pode pensar que aí já começa, aí é um ponto crítico, onde você começa a avaliar quem de fato é líder. O líder de fato, ele não manda os outros fazer, ele vai fazer, ele vai à frente, ele comanda, ele faz, para dar exemplo. Os sacerdotes foram na frente com a arca e postaram no meio do rio até que o povo todo passasse a pé enxuto. Hoje nós vemos lideranças que não vão na frente, não ficam no meio, só gostam de mandar, mas não dão exemplo. Irmãos, eu estou falando duro porque eu posso falar, não sou pastor da igreja, ele está ali, então eu estou falando, irmãos, porque eu sei o que eu estou falando. Infelizmente, vocês têm a quem seguir, vocês têm liderança na igreja. Obedecer, o líder de verdade, como eu disse, não esconde, nem manda os outros fazer.
né? Ele vai na frente, comanda, faz e dá exemplo. E tem uma segunda coisa, isso é vantagem para nós que somos liderados. Obedecer a liderança é um princípio saudável de organização. Seguir a liderança é fundamental para qualquer empreendimento. Irmão, você já pensou uma firma que não tem gerente? Você vai numa loja assim, tem um gerente aqui, não sei, cada um, vai lá, pega ali, não é? Ou então um time de futebol, né? Em que não tem o capitão, não tem o líder, não tem o treinador, cada um faz o que quer. Deus pode fazer maravilha em qualquer circunstância, não é? Mas é mais fácil trabalhar com líderes que são sérios e coerentes. É difícil participar de uma equipe desorganizada. Como é que vai ser? Né? Se não tinha, você tem que ter alguém. Chega alguém assim, eu quero falar com quem? Lembra do programa do Jô Soares? Eu quero falar com o chefe. Seu chefe, os mais novos não sabem, né? Ele queria falar com o chefe. Não quero falar com o chefe. Se não for com o chefe, não falo. Então, mas é uma realidade. Quem chega aqui vai perguntar para falar comigo? Assim, não, às vezes pode até pensar por causa da minha idade, pelo paletó. Não, o pastor está ali, ele é que é o chefe, né? Então, irmãos, o milagre aconteceu. Parecia impossível, né? Atravessar aquela época com o leito do rio tão cheio e transbordando nas margens. Mas quando os sacerdotes chegaram à margem do rio, as águas pararam. E foi uma coisa... Você que talvez nunca leu, talvez não viu, assim, eu diria, fotografias do Rio Jordão, pode imaginar que foi uma distância boa. As águas, o Rio Jordão, ele começa nas montanhas, perto das montanhas de Golã, quase a divisa da Síria. Ele, mais ou menos uns 75 quilômetros, ele entra no mar da Galileia, Kinneret, ou Nazaré. Depois ele entra e passa pelo lago, depois ele sai outra vez, anda mais uns 100 e tantos quilômetros, quase 200, um total de 250 quilômetros o percurso dele. Aí depois vem desembocar no Mar Morto. E no Mar Morto ele acaba e não segue. Então, nesse percurso todo, nesse percurso desse rio, eu queria dizer é que os que levavam a arca chegaram naquele momento e viram as águas naquele volume descomunal. E quando eles encostaram o pé no chão, as águas se seguraram como se fosse um monturo, um montão. Imaginou que espetáculo seria você ver assim, água querendo descer, mas fica parada? Teria que ser uma providência muito grande, irmão. E ao mesmo tempo diz que a parte de baixo secou, esgotou. Eu estou pensando numa imagem que era para cima que essa região onde está o Rio Jordão, que eu estava tentando ver aqui, é a região perto onde Jesus mais tarde foi batizado, onde João Batista. Aquele pedaço ali, tem uma distância grande entre uma parte e outra. Então a água se avolumaram muito para cima do lugar onde eles estavam. Então esse é um espetáculo, fisicamente falando, um espetáculo tremendo, assim, muito descomunal. E a presença de Deus é que fez possível aquelas águas pararem. Não foram os sacerdotes que fizeram isso. Irmãos, às vezes nós somos tentados a pensar que são os homens que estão à frente de uma obra que têm o poderio. É muito comum, você olha para mim e sei lá, irmãos, então a gente fica parecendo como se fosse assim um tipo de guru da Índia, em que você tem solução e resposta e oração para tudo. Irmãos, é bom a gente aprender que a presença de Deus é que propicia a realização de uma maravilha e um milagre. Só aconteceu aquele milagre porque a presença de Deus estava ali representada simbolicamente por aquela arca. Mas teve a presença dos sacerdotes segurando a arca. Então, a obediência
foi realmente o resultado para que Deus operasse aquele milagre. Muitas vezes, agora, falando sobre lições da vida, né, e também sobre considerações finais disso, na conclusão, há momentos que, muitas vezes, vai parecer muito difícil para cada um de nós. Eu quero trazer uma lição prática para a nossa vida. Muitas vezes a vontade da gente é não fazer e deixar acontecer, deixar para lá. Ou deixar, vamos dizer assim, tentar fazer do jeito do nosso, deixar a coisa acontecer do jeito que a gente quer, fazer do nosso modo. E às vezes isso faz a gente desanimar. Mas quando isso acontecer, não desanime, irmão ou irmã, né? Também outra coisa que a gente vê, nem sempre a gente aprecia seguir a orientação dos nossos líderes. Às vezes a vontade também é, ele não sabe o que eu estou passando. É gente boa, mas eu gosto dele, mas ele não sabe. Se fosse, eu não sei se ele está sabendo exatamente o que eu estou passando, eu não vou deixar para lá, né? Mas quando você deixa de fazer a orientação, seguir a orientação de alguém mais experiente, você às vezes perde uma oportunidade de realmente conseguir a vitória. Então, seguir a orientação de um líder é o meio caminho para a vitória. Foi o caso de Josué. O povo obedeceu e conseguiu a vitória. Deus queria que Israel aprendesse assim duas lições, pelo menos, importantes. Que a arca é o trono de Deus, era o trono de Deus na terra, ou seja, já falamos sobre isso. O Senhor entrou primeiro no rio. Isso é importante, né? A arca ali representada com o sacerdote simboliza a presença de Deus no meio do problema primeiro, do perigo primeiro. Então, irmãos, Deus está como protetor do seu povo, no caso Israel, e hoje o nosso protetor, nosso Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho dele, Jesus, ele vai na frente. E eu lembro de um versículo que está lá em Isaías, né? Capítulo 43, que nós conhecemos ele bem: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. São coisas que nosso Deus está presente ainda hoje. Isso era para eles e é para hoje, para nós. Isso significa que quando passares, eu serei contigo. Não significa, a gente tem a impressão que eu vou entrar nessa água aqui, Senhor, vem comigo. Não, ele já está lá. Foi a presença de Deus na arca, representada pela arca, ali no meio do rio, que propiciou, que permitiu que o povo todo, até o fim, até a última pessoa, passar a pés enxutos naquele rio, naquele dia, na travessia do Jordão. Então, na maior parte do ano, como eu disse, esse rio tem só 30 metros de largura e também de 1 a 3 metros de fundura, mas naquela ocasião o rio estava transbordando. Então, na maior parte da nossa vida, as coisas não acontecem todo dia ruim, mas há momentos difíceis e tem obstáculo pela frente. Nessa hora, Deus está no meio, né? E nós podemos atravessar. Quase aquele povo todo que tinha visto a travessia do Mar Vermelho não estava vivo mais. Muito pouco, como eu disse no início, né? 38 anos já tinha passado, ou 40 anos desde a travessia, aliás. Então, tinha muita gente que tinha morrido. Os velhos que saíram do Egito, e muita gente. As pessoas que estavam ali agora, a maioria deles tinha nascido durante a peregrinação no deserto. Então, Deus estava agora repetindo realmente um gesto milagroso e maravilhoso, um obstáculo, antes da tomada ou da conquista da terra prometida para o povo de Israel. Assim estava dizendo, estava reforçando o seu amor para uma nova geração, irmãos. Isso também é uma lição para nós. Nós temos aqui crianças, né? Hoje não tivemos a classe, as crianças estão aqui ouvindo essa pregação, que talvez seja difícil para elas, né? Mas Deus está renovando os milagres na nossa vida para reforçar na nova geração
o seu poder, aquele mesmo Deus que agiu no dia de Moisés, na travessia do Mar Vermelho, agora agindo nos dias de Josué. O mesmo Deus desses dois eventos, conosco agora, agindo na travessia, irmãos. Nós vamos passando por a travessia, saindo desse lugar aqui, onde Deus realmente operou maravilhas. Deus operou maravilhas depois da travessia do Mar Vermelho, durante 40 anos no deserto. E depois, nessa travessia que nós vamos fazer agora, Deus tem muitas maravilhas reservadas para nós naquele lugar. Essa é uma palavra hoje de incentivo, de estímulos para os irmãos. Eu estou animado com essa mudança, irmãos. Eu sei que há apreensão de saber o que pode acontecer. Será que o povo vai lá? Será que eles vão, no princípio, saber o endereço direitinho? Será que o pessoal, eu moro em Mauro, não vou lá não? Tudo isso pode vir na mente, principalmente da liderança. Não desanime, irmãos. Continue convidando pessoas. Nós vamos para lá, vamos entrar, tomar posse simbolicamente da nova terra prometida que Deus também tem para nós. Olha, irmãos, e outra coisa também. Quando o povo entrou na terra prometida, você lembra o que aconteceu? O maná parou. Durante toda a peregrinação no deserto, o povo se alimentou do maná. Mas depois da travessia, o povo tomou posse da terra, o maná parou, porque o povo começou a consumir do próprio fruto da terra, irmãos. Nós vamos consumir do fruto da terra que Deus tem para nós ali na frente. E por último, irmãos, no Novo Testamento há uma simbologia também, que agora é para a vida individual de cada um. Quando você desceu as águas do batismo, e aqui é um apelo para aqueles que ainda não fizeram isso, você tem uma relação íntima com o Rio Jordão, no sentido que você fez uma travessia para a vida eterna. E essa é a principal travessia que nós vamos ter. Atravessar o Jordão significa espiritualmente passar para a vida eterna, como disse Jesus. Quem crê em mim, terá a vida eterna. E eu farei nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E isso também tem um simbolismo. É muito importante. Essa travessia, irmãos, tem um sentido simbólico essa noite para todos nós. Eu quero dizer ao final isso, ao passar a palavra ao pastor, que nós vamos orar por todos nós essa noite. Eu estou feliz hoje porque, apesar de que as cadeiras são diferentes, mas eu estou vendo que o auditório hoje está muito bom, melhor que domingo passado, em termos de assistência. Não estou falando que está melhor ou pior espiritualmente. Eu estou dizendo em termos de assistência. Isso me alegra também, irmãos. Isso significa que vocês estão coesos e realmente firmados nessa ideia. Vamos passar a palavra ao pastor, nós vamos orar. Eu quero orar pela igreja toda, ao passar para o pastor. Eu sei que ele vai ter alguma palavra a dizer ainda, mas eu queria que vocês agora levantassem todo mundo. E eu quero fazer uma oração pela igreja Nosso Deus Rei. A nova caminhada nessa travessia, esse novo Jordão que nós temos pela frente. E essa semana que vem vai ser uma semana de muita bênção, muita graça, na vida de cada um.